Shalom a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquei 2 dias sem gravar. E eu gosto muito de gravar a palavra de Deus. O Evangelho deve ser a pregação número 1 de todo ser humano na face da terra. E tudo é importante. Louvar a Deus é importante. Louvor de verdade, né? Mas no céu tem milhares e milhares de pessoas que já partiram com Cristo e os anjos que estão ali louvando a Deus. Aleluia. Agora aqui na terra, Deus quer que os homens preguem o Evangelho. Preguem as boas novas. Evangelho do reino. Ok. Se você não dá valor para pregar o Evangelho, fique sabendo que a vocês, a nós, fomos encarregados de pregar o Evangelho na face da terra. Até a volta do Senhor Jesus. Porque quando nós estamos pregando o Evangelho, também nós estamos glorificando o nome dele. Ok? Então é isso. As pessoas, tem muita gente que está sendo puxado para outro lado e deixando de pregar o Evangelho. Mas o que o Senhor Jesus, o que o Pai quer nesses dias é prega a palavra de salvação, porque o julgamento está próximo. E eu também nem vejo muitos pregadores falar isso, gente. O julgamento está próximo. O dia do Senhor. O dia do Senhor ele se dividiu em 2 partes. A primeira parte foi o Senhor Jesus vir, ser rejeitado pela maioria e morto por nós. Essa é a primeira parte. E a última parte, ele vem para julgar. Julgar as nações por todos os pecados que cometeram. Todas as nações, inclusive Israel. Todas as nações serão julgadas pelos pecados que cometeram. Cada um vai ter o seu pecado individual julgado. Mas também a gente vê um julgamento na Bíblia para a nação. Nação. Cada nação tem aquele julgamento individual para a nação. Por exemplo, ali a gente vê Sodoma e Gomorra. Eu não sei se todo mundo em Sodoma e Gomorra praticava sodomia. Eu não sei. Enfim, mas estavam todos desviados de Deus. Ninguém nem acreditava no Deus único. Só Ló que acreditava por causa de Abraão, que Ló era sobrinho de Abraão, mas até Ló estava ali iludido naquela cidade. Ok? E Deus comunicou a Abraão, Abraão clamou a Deus, pediu para tirar, para salvar. Abraão queria que salvasse algumas pessoas e foi falando o número delas. Se tivesse fulano ali, eu não sei, talvez Abraão... Isso aqui vem na minha cabeça agora, gente. Talvez Abraão pensou, será que meu servo Ló falou do nosso Deus ali? Será que não tem nem 50 pessoas ali que acreditam no Deus único e verdadeiro? E aí, Abraão foi falando, olha, se tiver tantos assim, o Senhor não destrói não? Não. Foi falando, diminuindo o número e não tinha, gente, não tinha. Quando chegou, que sobrou só a família de Ló, que consta na Bíblia, porque acho que eram 2 moças.
e a esposa e Ló, 4 pessoas. Só sobrou essas. Mesmo assim, a mulher dele ainda ficou com dó da cidade, de ter que fugir da cidade, olhou para trás, virou uma estátua de sal e quando a chuva veio, derreteu, para não ter idolatria. Isso aqui da estátua de sal foi eu ouvi gente falar. Ok, então, ali foi julgado toda a nação de Sodoma e Gomorra. Foi julgado. Pode ter nação na face da terra que não vai sobrar ninguém. Deus vai tirar os dele e vai fazer o que fez com Sodoma e Gomorra. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Então, o dia do Senhor está vindo. A segunda parte. A primeira parte foi a visitação com o Salvador. A primeira parte, a visitação com o nascimento do Salvador, da Virgem, e oferecido como sacrifício, Cordeiro Santo. Primeira parte. A segunda parte é o Cordeiro vem como um leão e vai julgar todas as nações. Vai tirar só o que é dele. Aleluia, glória a Deus. Vai tirar só o deles e vai julgar as nações. Ok, gente? Isso também é pregar o evangelho. Isso também é pregar o juízo de Deus. Não tem como pregar o evangelho sem pregar o juízo. Porque todo o evangelho você vai ver falando sobre o juízo. E todo o evangelho você vai ouvir falar sobre o juízo. Então, não adianta querer também pregar só o que lhe interessa do evangelho. O evangelho tem que ser pregado por inteiro. Ok, Pai Shalom, iniciamos aqui hoje o capítulo 13, que eu já falei bastante, capítulo 13 de João, Evangelho de João, na Bíblia atual, ok? Começando aqui pelo versículo 1. Aqui, ó. Começando pelo versículo 1. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Até o fim. O Senhor Jesus tem compromisso com os dele. O Senhor Jesus não tem compromisso com o mundo que rejeita ele. O compromisso dele é com os que aceitam ele. Ok, gente? Ele amou os dele. Aqui fala que ele amou os dele até o fim. Quem eram os dele? Aqueles que seguiam ele. Pode ser até que tinha pessoas ali que ainda não tinham se convertido, mas ia se converter, também era dele. Tudo aquele que se converteu ou que ia se converter, era os dele. Até hoje. É assim, ok, gente? O 2. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Ok? Toda vez que vir uma ideia de trair alguém na sua cabeça, fique sabendo que essa ideia é o diabo que está dando. Ok? O diabo já tinha colocado na cabeça de Judas trair Jesus. Que o versículo 2 de João 13 diz. Agora vamos lá para o versículo 3 do capítulo 13 do Evangelho de João. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Ok? Tudo que o Senhor Jesus precisava, o Pai supriu ele. Já começou a suprir Maria, quando estava grávida. Mas o Senhor Jesus tinha que passar pela cruz. E aquilo já era profético. Ele tinha que ser oferecido como cordeiro. Aqui o quadro. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura.
naquela hora, o Senhor Jesus precisava daquilo. E eu fico pensando, tem gente aí que quer inventar negócio de lavar pés. Gente, mas não adianta inventar. Se não for da forma que o Senhor Jesus ensinou, só vai lavar o pé. Aliás, tudo que nós fazemos, se não for de acordo com o Espírito Santo, da forma que o Senhor Jesus fez, a gente só está fazendo por fazer, se não tiver sendo guiado ali pelo Espírito Santo. Porque esse aqui foi um ato muito sério. O pé é uma coisa assim, embora ele está exposto, mas é uma coisa íntima. Ok? Você não vai dar seu pé para qualquer um fazer cócega nele ou... A gente só dá o pé assim para alguém pegar quando vai na manicure, no pedicure, que eu saiba. Ou quando você tem muita intimidade com alguém que você brinca com o pé, mas normalmente o pé é uma coisa íntima, que não é qualquer um que pega. E além de ser assim, os pés daquela época estava todo empoeirado. Dependendo de quando tinha lavado o pé, já tinha crostas ali, né, naquele pé. Então, aqui fala que o Senhor Jesus, tá ali todo mundo reunido, de repente, porque o Senhor Jesus não ficava fazendo propaganda, ele atuava, ele ia e fazia. Aí, ele avisava. E mesmo assim, ele avisando, as pessoas não acreditavam. Essa aqui do pé foi uma surpresa ali para os participantes da ceia do Senhor, que era para participar da ceia do Senhor. Tem muita lição aqui, não é só a questão de, tem que ter humildade, lavar o pé, não é só isso não, aqui tem muita lição nesse texto. As coisas do Senhor Jesus é muito profunda, nós não entendemos direito, ok? O quinto, em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, ok? Lavar e enxugar, fazer a obra completa. Quando chegou perto de Simão Pedro, o famoso Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar meus pés, Senhor? Nessa tradução está Senhor, mas algumas colocam mestre, ok? Rabino também serve. Mestre e rabino é a mesma coisa, que Jesus era um rabino. O rabino de Deus, ok? Mestre. 6. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou, vai lavar meus pés, Senhor? O 7. Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Tá vendo? Primeiro que o Senhor Jesus já avisou logo, vocês não vão entender o que eu estou fazendo agora. Vocês não vão entender. Vamos ver o 8. O Senhor nunca lavará meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, respondeu Jesus, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Tem uma tradução que fala assim, não terás parte comigo, ok? Não era só não ser discípulo dele, eu não ia ter mais ligação com ele, estava cortada a ligação. Aí vamos para o 9. Então, Senhor, não lave somente meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça. Então, Simão, ele era 880, né? Primeiro ele disse que não, depois ele disse que lava o corpo inteiro. O 10. Aí Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um, que era o Judas, ok? Mas ele não estava falando de limpeza, de tomar banho.
Era outro tipo de limpeza que o Senhor Jesus estava dizendo. Ok, gente? Aleluia. Aleluia. Lembrei lá de Efésios que fala... Lembrei de Efésios que fala... calçados os pés com o evangelho da paz. Vamos lá, o 11. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que diz todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu. Essa tradução aqui também não colocou, mas tem uma tradução também que colocou: vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho pregado, ok? A palavra de Deus, ela nos limpa. Vamos aqui o 12. Depois de lavar os seus pés, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de rabino e de senhor, de Adonai? E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, Adonai, que é Senhor, viu, gente? Toda vez que você vê na Bíblia, no Evangelho, todas as vezes que você vê nos Evangelhos, na Nova Aliança, qualquer lugar que você vai ver Senhor ali, é Adonai, ok? E toda vez que você vê mestre, é rabino, ok? 14. Se eu, o Senhor, Adonai, e mestre, que é rabino, rabi, como dizem algumas línguas, rabi, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Aqui é uma atitude de servir, de servo. Um diácono, por exemplo, na igreja, ele é servo, ele está ali para servir. Diácono é servo, ele está para servir. Então, esse ato de lavar o pé que o Senhor Jesus fez era demonstrando: vocês vão servir uns aos outros. Se eu, o Senhor, o mestre, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ah, agora pegou a moda do lavar-pé. Todo mundo chega na igreja e tem que lavar o pé. Porque o ser humano é assim, ele... Às vezes é difícil de entender as coisas. Às vezes nós temos que entender as coisas, é difícil. Mesmo ler na Bíblia, viu, gente? É servir uns aos outros. É ter uma atitude humilde. Porque fazer aquilo era ter uma atitude humilde, atitude de servo. Quem lavava os pés eram os servos. Então, se chegar na casa de um homem rico, na casa do rei, os empregados, que era servo, hoje fala empregado, mas na época era servos, eles vinham e lavavam os pés de quem chegava. Então, era um serviço dos servos. Então, Jesus ali estava sendo servo de Deus, ok? Servo de Adonai. E estava servindo os homens na terra. Aleluia. Adonai, o Pai. Ok? O 15. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. 16. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. Ok? O empregado não é mais importante que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Então, mesmo o Senhor Jesus está ali lavando os pés deles, eles não podiam esquecer que o Senhor Jesus estava acima deles. O fato do Senhor Jesus estar lavando os pés deles não queria dizer que estava colocando o Senhor Jesus mais baixo. Porque aqui ele fala no 16... Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante
do que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que enviou. Então, ainda que o empregado está ali lavando o pé das pessoas, mas ele não é mais importante que o patrão. Mas o Senhor Jesus estava lavando os pés e ele era mais importante do que os discípulos, porque ele era o mestre. Ok, gente? O empregado, quando lavava o pé dos visitantes do patrão, não era mais importante que o patrão, mas o Senhor Jesus. Ele estava lavando os pés e ele era mais importante. Até hoje, aleluia, para sempre, eternamente, amém. 17. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir as escrituras sagradas. As escrituras sagradas, aqui que o Senhor Jesus se referia, gente, era a Bíblia Antiga, toda a Bíblia Antiga, ok? Pois tem que se cumprir as escrituras sagradas. Dizem, aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Ele não pôs a referência, mas isso aqui tem lá na Bíblia. A Bíblia Antiga vai até Malaquias. A Bíblia atual vai de Gênesis a Apocalipse, ok? Quando o Senhor Jesus veio, não tinha Bíblia Nova Aliança, o Novo Testamento escrito. Isso aí só foi escrever uns 200, 300, foi montar essa Bíblia do jeito nós que temos, né? Mas os evangelhos foi escrito antes dos apóstolos morrerem. O último foi escrito foi esse aqui de João, que João foi o último a morrer. Alguns dizem que escreveu 10 anos depois. Chega a achar até que João foi escrito 30 anos depois. Chega até achar esse período, ok? É informação, gente, isso é informação, ok? Então, aqui no 18 fala assim, não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que eu escolhi, pois tem de se cumprir as escrituras sagradas, que eu falei, que é a Bíblia Antiga, ok? Ela diz que a escritura sagrada diz, aquele que toma refeição comigo virou contra mim. Se não me engano foi Davi, é Davi que falou essa frase, ok? Davi também, ele representa o Senhor Jesus, ok? Vamos lá, o 19. Digo isto a vocês, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Esse eu sou aqui é o mesmo Yud-Ve Vav-He, que é o eu sou que falou com Moisés na sarça ardente, na árvorezinha aqui, que tinha fogo, mas não consumia, porque era fogo do céu. É um fogo diferente. Digo isso a vocês, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Tudo em maiúsculo aqui. O tradutor reconhece que Deus estava ali em Jesus, o Filho, e Deus estava falando. E ele fala assim, digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou, que sou. Yahvé, ou eu sou Yahvé. Yud-Ve Vav-He, ok? Era Yud-Ve Vav-He que estava falando. Através do seu Filho, porque o Senhor Jesus é a boca de Deus. No Filho de Deus, ali ele estava como filho do homem. O Senhor Jesus estava como filho do homem. Mas mesmo assim, como filho do homem,
tudo que ele fazia era pelo Espírito de Deus, Deus Pai, ok? Mas ele já existia no mundo espiritual. E ele tinha toda a glória dele. Aí ele veio para ser filho do homem e deixou a glória dele. Após ele morreu, ressuscitou, ele tomou a glória dele de volta. Ele recebeu a glória dele de volta e muito mais que só a glória. Ele recebeu muito mais, porque agora todo aquele que nele crê faz parte do corpo dele. Aleluia, glória a Deus, coisa linda. O 20. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então aqui é assim. Ele enviou os discípulos. Vocês vão pregar. Vai para todo mundo pregar o evangelho. Quem recebeu? Você está recebendo a mim. E quem recebe a mim, o Senhor Jesus falando, recebe o Pai. Recebe o Todo-Poderoso. Ok? Então, a ordem é essa. Crer no Evangelho, crer em Jesus. Crer em Jesus, crer em Deus, Pai. Essa é a ordem. Quem quiser pegar um atalho ou pular a cerca vai se dar mal. Porque o bom pastor entra pela porta. O salteador é que pula a cerca. Não queira ser um salteador, porque você vai se dar mal. Obedeçam a ordem correta. Creia no Evangelho, creia em Jesus. Creia em Jesus, creia no Pai. Não adianta querer dar... Não adianta fazer caridade, gente. Eu vejo um monte de gente por aí. Não, o negócio é fazer caridade. Gente, o Senhor Jesus falou, os pobres sempre vocês vão ter com vocês. E até hoje tem pobre e vai ter até o dia da volta do Senhor Jesus. Ok? É bom fazer caridade? Sim, não é mais que obrigação de cada um, independente de religião. Você ajudar o próximo é independente de religião. Aí vai do seu coração se é bom ou não. Tem muitas pessoas que não são cristãs e ajudam os pobres. Então não é só o fato, mas aquele hebreu, ele ajuda os pobres. Não, mas aquele árabe, ele ajuda os pobres. Aquele cristão ajuda os pobres. Aquele outro lá, de outras religiões, tudo ajuda os pobres. Gente, ajudar os pobres é de cada um, cada ser humano. E com certeza, quem faz o bem ao próximo vai ter menos castigo. Eu estou falando no geral. Ok? Mas, para chegar a Deus, não basta só dar um prato de comida para o pobre. Para chegar a Deus, você precisa crer no Evangelho e no Senhor Jesus. Essa é a ordem correta. Ok? Então, eu vos deixo aqui na Shalom. Que o Eterno nos dê um bom dia. Para vocês aí deve estar começando. Para mim já está mais de 11 horas da manhã. Ficam todos aí com essa imagem verde, que eu amo verde. Até qualquer hora, leia o Evangelho, prega o Evangelho, leia o Evangelho, prega o Evangelho. Esse é o pedido número 1. Quando você está pregando o Evangelho, você já está glorificando o nome de Jesus e glorificando o nome do Pai Celeste. E é com o Espírito Santo que a gente consegue pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo também a gente não consegue. Sem o Espírito Santo as pessoas pregam a Bíblia tudo errado. Tem que ter Espírito Santo. Espírito Santo que nos ajuda a entender a Bíblia, ok? Toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é o Espírito Santo que nos ajuda a entender. Quem não tem o Espírito Santo vai só fazer filosofia. Pega a Bíblia e faz filosofia da Bíblia. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai além de filosofia. Muito além, muito além. Ok? Paz, shalom, shalom, até qualquer hora.